tarde. Estamos dando início à sessão ordinária de número 12 de 2026 do Conselho Superior da AGERGS. Cumprimento os conselheiros presentes. Primeiro, o conselheiro Porte, que nos acompanha de forma online, conselheiro Algir Lorenzon, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, diretor-geral Carlos Alvim, demais diretores, nosso ouvidor, nossas assessorias, servidores que acompanham aqui presencialmente e também a todos aqueles que acompanham de forma online a nossa sessão. Item 1, aprovação das atas. Minuta das atas número 5 de 2026, 8 de 2026 e 9 de 2026. A ata número 5 recebi uma informação aqui de que ainda estão realizando algum ajuste. Eu já tinha passado uma versão há pouco para a assessoria, mas o conselheiro Lucas aqui me avisou que a assessoria está providenciando mais alguma alteração na ata, então podemos deixar aqui para o final da sessão, se estiver pronto, senão a gente deixa para a próxima sessão. A número 8 e a número 9 eu não consegui, não tive tempo de olhar, não sei se alguém chegou a revisar, então deixamos essa para a próxima, essas duas, 8 e 9, para a próxima sessão. A 6 e a 7 já havíamos aprovado na sessão anterior. Passamos então para o item número 2, matérias. 2.1, análise do processo 000403, 39000267, que trata de termo aditivo e de extratos relativos a contratos de suprimento entre Sulgás e Petrobras. Conselheira relatora Luciana Luz de Carvalho, conselheiro revisor Ricardo Giuliani Neto. Passo então a palavra para a conselheira Luciana para que faça a leitura do seu relatório. Por favor, conselheira Luciana. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, aos que nos assistem também pelo modo online. Vamos dar início, então, ao voto do processo 403-3900-267, que trata da aprovação das minutas de aditivo contratual e de distratos a serem celebrados entre Sulgás e Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Então, eu sou a relatora e o revisor é o conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Senhores conselheiros, eu vou apresentar aqui o relatório. Trata-se de processo instaurado em razão do requerimento formulado pela Sulgás em 29 de janeiro de 2026, no qual a companhia postula a aprovação das minutas de um aditivo ao contrato firmado com a Petrobras e de 2 distratos. O aditivo número 7 diz respeito ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme NMG 2024-2034, com alterações nas seguintes cláusulas. Quantidade diária contratual, QDC, que está na cláusula 4. Eu vou me limitar, colegas, a ler só a cláusula, mas tem os subitens ali, as subcláusulas que estão associados, só para não ficar enfadonha a leitura. B, quantidade paga e não retirada, QPNR, na cláusula 5, prazo, parcela de molécula, PM, do preço de gás, cláusula 6, documentos de cobrança, na cláusula 8, valor estimado do contrato na cláusula 24.1, que passa a ser de 4.132.779.333 reais. O pedido da Sulgás contempla também o distrato ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade inflexível NMG 2026-2034, firmado entre a Sulgás e Petrobras em 31 de agosto de 2023, e o distrato ao contrato NMG 2024-2032, firmado em 31 de dezembro de 2022, ambos sem quaisquer penalidades para a concessionária. A celebração desses 2 distratos integra as negociações do aditivo acima referido, conforme esclarecido na motivação do respectivo instrumento, em face da consolidação de cláusulas no aditivo número 7, ocorrendo a quitação recíproca das obrigações constituídas pela Sulgás e Petrobras nos contratos que serão extintos.
Os instrumentos submetidos à aprovação da AGERGS foram analisados detalhadamente pelos órgãos técnicos da agência, sendo a Diretoria de Energia Elétrica, Gás Canalizado e Iluminação Pública apontou, na informação DEGIP, número 11 de 2026, que, embora a gestão da operação seja de responsabilidade da concessionária, é necessário apresentar o contrato de transporte ou cessão do gás natural em razão do distrato do contrato NMG 2024-2032, que estabelecia a entrega do gás no Rio Grande do Sul. A Diretoria-Geral remeteu à Sulgás o ofício 7 de 2026, requisitando esclarecimentos relacionados à manutenção, capacidade de transporte de gás e ao saldo das quantidades pagas e não retiradas e a sua recuperação. Em resposta, a concessionária apresentou o ofício 2026-0/0026, de 26 de fevereiro de 2026, referindo-se às negociações sobre transporte com a transportadora TBG e a realização de ajustes no saldo de quantidades pagas e não retiradas, com a implementação de fator de conversão entre os preços das moléculas no saldo para garantir, abre aspas, a neutralidade financeira da transação, fecha aspas. A Diretoria de Regulação Econômica examinou o aditivo e os distratos contratuais na informação DRE número 20 de 2026, opinando pela aprovação das minutas e a comprovação da adequação da capacidade de transporte. Por sua vez, a Procuradoria Setorial manifestou-se na informação número 67 de 2026, opinando pela aprovação das minutas de aditamento contratual e dos distratos, condicionada à apresentação do instrumento contratual que comprove a efetiva contratação do transporte do volume de gás, como segurança para a garantia do fornecimento de gás. No Conselho, este processo foi distribuído para minha relatoria e para revisão em 20 de março de 2026. É o breve relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Luciana. Não tenho aqui informação de interessados para manifestação oral. Entrei na reunião online aqui, também no chat não aparece nenhum pedido. Então, desta forma, a conselheira Luciana lhe devolvo a palavra para que faça a leitura da sua fundamentação e do seu voto, por favor. Obrigada. Só um minutinho. Vamos lá. Da fundamentação. Só uma correçãozinha que eu já vou fazendo aqui. Da fundamentação. Este processo é objeto de decisão regulatória do Conselho Superior em razão do que dispõe o artigo 8º da Lei 15.648, de 2021, que passo a ler agora. Artigo 8º. É obrigação da concessionária a celebração de contratos de suprimento em quantidade necessária e suficiente para garantir o atendimento do mercado cativo em sua área de concessão, excetuada a demanda a agentes aprovados como consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. Parágrafo 1º. Os contratos de suprimento, antes de celebrados pela concessionária, devem ser submetidos à pré-aprovação da agência reguladora, que deverá se manifestar em até 5 dias úteis. Os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias úteis contados da data da sua assinatura. O dispositivo acima tem a finalidade precípua relacionada à garantia do atendimento do mercado cativo da concessionária.
Contudo, ainda que não seja a finalidade principal, a aprovação do futuro contrato pela Gergs tem também o objetivo de verificar a existência de alguma cláusula que possa impactar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e o cumprimento de outras obrigações contratuais da concessionária, além do fornecimento de gás aos usuários. Neste específico processo, em relação ao qual a concessionária solicitou prioridade, a Sulgás esclareceu no ofício 2026/39, de 18 de março de 2026, o que segue. O aditivo trata da unificação dos contratos, bem como da implantação de mecanismos de performance que concede desconto no preço base da molécula para os volumes entre 60% e 90% da quantidade contratada até dezembro de 2026. A proposta foi apresentada à Sulgás pela Petrobras ao final do ano de 2025 e, naquele momento, entendendo que não haveria tempo hábil para proceder todos os trâmites de aprovação necessários para a assinatura dos documentos, o benefício de preço foi concedido pela Petrobras nos contratos vigentes por meio de ofício, em anexo, até o final do mês de março. Então, este é o trecho da Sulgás que eu acabei de ler. Sigo aqui na fundamentação. Por sua vez, a notificação da Petrobras de 16 de dezembro de 2025, juntada ao processo pela Sulgás, esclarece o contexto dos instrumentos contratuais submetidos a esta agência. Abre aspas, então, para o trecho que destaco da Petrobras. Em 27 de 11 de 2025, a diretoria executiva da Petrobras aprovou a extensão do prêmio por performance até dezembro de 2026 e sua redução de 11% do Brent para 10,5% do Brent para todos os contratos vigentes, incluindo aqueles que não possuíam o referido mecanismo, para volumes entre 60% e 90% da quantidade diária contratada, mediante a celebração dos respectivos instrumentos contratuais e da implementação de contrapartidas. Considerando que as atuais condições vigentes para o prêmio por performance se encerram em 31 de 12 de 2025, e em razão do exíguo prazo para a conclusão das tratativas e celebração dos aditivos contratuais, implementando as novas condições para 2026, a Petrobras informa exclusivamente para aqueles contratos que não se encerram em 31 de dezembro de 2025 e possuam prêmio por performance já vigente, que suas condições, na forma como estabelecida nos respectivos contratos em referência a esta notificação, serão postergadas excepcionalmente. 1. Até 31 de março de 2026, de forma a permitir uma continuidade nos patamares de preço da molécula, ou 2, até que sejam celebrados e entrem em eficácia os respectivos instrumentos contratuais implementando as novas condições do prêmio por performance, sendo certo que o referido prazo se encerra quando ocorrer o primeiro dos eventos, 1 ou 2. Portanto, o aditamento contratual, agora fecha aspas, sigo na fundamentação. Portanto, o aditamento contratual estabelece a consolidação de contratos que serão extintos com a sua assinatura e o mecanismo de performance que prevê desconto na molécula para os volumes entre 60% e 90% da quantidade contratada até dezembro de 2026, significando benefício aos usuários. Todas as manifestações dos órgãos técnicos da AGERGS, DGIP, DRE e PSE, são favoráveis à aprovação dos instrumentos de aditamento
e extinção contratuais. Da mesma forma, houve manifestação unânime sobre o transporte. A informação de DGIP, número 11 de 2026, resumiu bem a questão da seguinte forma. Item 13 da informação que eu destaco agora. Os contratos NMG 2024 e 2034, desculpe, vou reler. Os contratos NMG 2024 a 2034 e NMG 2026 a 2034 já eram na modalidade de contratação da capacidade de transporte de entrada e saída. Contrato NMG 24 a 2032, no entanto, previa os pontos de entrega no Rio Grande do Sul. Ao migrar a QDC, quantidade de área contratada, do contrato NMG 24/2032 para o NMG 2024/2034, é necessário que haja capacidade de transporte correspondente ou sua cessão. A Sulgás deverá apresentar à AGERGS os contratos de transporte ou cessão do gás natural, que é de sua responsabilidade, considerando o distrato ao contrato NMG 2024/2032. Essas siglas podem atrapalhar um pouco, né, na compreensão de quem ouve, mas é preciso referir, né? Como se vê, a capacidade, prossigo eu, como se vê, a capacidade de transporte não estava presente originalmente em um dos contratos que serão extintos, qual seja o NMG 2024/2034, que estabelecia a entrega do gás adquirido no Rio Grande do Sul. Portanto, não se trata de questão relacionada a todos os contratos, mas apenas a um deles, já referido. A Sulgás respondeu da seguinte forma no ofício 2026-026. Abre aspas para o trecho da Sulgás. O aditivo número 7 contempla a adequação da modalidade de contratação da capacidade de transporte, passando a refletir integralmente o modelo de entrada e saída. Como parte dessa migração, encontra-se em curso a negociação junto à transportadora TBG para a cessão de capacidade de transporte correspondente ao volume migrado para o período de 2026 a 2029. Capacidade atualmente contratada pela Petrobras para o atendimento ao referido contrato. Dessa forma, garante-se a correspondência logística necessária ao Estado. Para o período posterior a 2029, ainda não houve processo de oferta da capacidade por parte da transportadora. Quando houver, a Sulgás realizará o processo de aquisição pertinente para garantir a continuidade do transporte. Prossigo. Como já referido, a Procuradoria Setorial entendeu que a aprovação dos negócios jurídicos em questão deve ser realizada com eficácia condicionada à apresentação do contrato de transporte ou de cessão, o que corresponde à aprovação do aditivo e dos distratos com uma condição suspensiva. Contudo, não há nenhum elemento no processo que mencione que a condição sugerida, condição suspensiva, para a eficácia desses negócios jurídicos, ou seja, a apresentação do contrato de transporte do gás para o período de 2026 a 2029, será implementada até o dia 31 de março, que é a próxima terça-feira, data limite para que a redução do Brent no valor data limite para a redução do Brent no valor da molécula. Ao contrário, a concessionária afirma que está em tratativas com a transportadora TBG, sem referência à celebração do contrato nesse curtíssimo prazo. Por isso, entendo que a condição resolutiva é a melhor medida para a aprovação do aditamento contratual e dos dois distratos, com a eficácia da aprovação da AGERGS desde a publicação da resolução decisória e a estipulação de um prazo para a finalização da negociação com a transportadora em conformidade
com o artigo 127 do Código Civil. Artigo 127 dispõe o seguinte: se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Assim, há possibilidade de atender à prioridade solicitada pela Sulgás, beneficiando os usuários do serviço com a mitigação de eventual risco relacionado ao transporte de gás, mediante a condição resolutiva de apresentação do contrato de transporte no prazo de até 4 meses. Na linha hora proposta, a decisão da agência terá eficácia imediata com a publicação oficial da resolução decisória, com a possibilidade de assinatura imediata também dos instrumentos negociais que constituem objeto deste processo. Portanto, a Sulgás terá o prazo, e aqui propõe de 4 meses, para finalizar a contratação do transporte de gás com a TBG, como anunciado. No entanto, caso o contrato não seja firmado nesse período, a condição resolutiva da decisão regulatória estará implementada, acarretando a extinção da aprovação do aditamento e dos distratos de imediato, bastando o advento do termo final desse prazo, sem a juntada do contrato de transporte pela concessionária. Logo, o prazo para essa contratação deverá ser objeto de atenção da Sulgás. De todo modo, a aprovação dos 3 instrumentos contratuais sob condição resolutiva é uma solução jurídica possível e que contempla os benefícios trazidos pela Sulgás e a mitigação de riscos ao fornecimento de gás, uma vez que a própria concessionária referiu que já está em tratativas com a transportadora. Posso passar o voto, presidente? Diante dos fatos e fundamentos jurídicos, econômicos e de engenharia constantes no processo, voto por 1. Aprovar a celebração do aditivo número 7 ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade inflexível e a realização dos distratos do... Desculpe, eu vou ler de novo porque eu não citei o contrato. Aprovar a celebração do aditivo número 7 ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme e inflexível NMG 2024-2034 e a realização dos distratos do contrato de compra e venda de gás natural, NMG 2024-2032 e NMG 2026-2034, todos firmados entre a Sulgás e Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Deliberar que a aprovação dos negócios jurídicos referidos no item 1 deste voto está sujeita à condição resolutiva, caso não seja apresentado à AGERGS no prazo de até 4 meses, a contar da publicação desta decisão, o contrato de transporte referente ao contrato de compra e venda de gás natural NMG 2024-2032, que será objeto de distrato e consolidação no contrato a ser aditado, que é mediante o aditivo número 7. E 3, determinar que o aditivo número 7 ao contrato e os referidos distratos sejam encaminhados à agência em até 5 dias úteis a contar da assinatura, como dispõe a Lei Estadual número 15.648 de 2021. Este é o voto, conselheiros. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Luciana. Passo a palavra para o conselheiro Ricardo Giuliani para a revisão. Presidente, conselheiros, o mundo do direito privado se distingue do direito público a partir das faculdades que, num e no outro, é deferida à cidadania, né? Quando nós tratamos das condições suspensivas ou resolutivas, Código Civil aqui referidos, nós estamos tratando de um procedimento que produz segurança ao chamado negócio jurídico, a partir
da relação que se estabelece tão somente entre as partes. Tão somente entre as partes. É possível que no mundo do direito público se estabeleça determinadas condições de expiração da eficácia da norma editada por um ente de Estado? Sim. Exemplo, as medidas provisórias. Né? Se edita um determinado procedimento, este procedimento lhe é submetido a um dado processo, não observado notadamente a substância confirmada pelo parlamento ou exaurido o tempo, a eficácia do instrumento naturalmente se constitui. Então, o mundo do direito público ele opera desta forma. E a partir daí tem uma série de derivações conceituais sobre as perdas de eficácia que aqueles que editam normas de caráter geral, semigeral, né, ou setorial devem observar. Dito isso, eu entendo que no caso em que pese a cautela da relatora no sentido de preservar a eficácia do contrato e assegurar os dispositivos, especialmente do artigo 5º e do artigo 8º da lei referida, não cabe o estabelecimento de condição resolutiva em norma de direito público, de forma alguma. Avançando um pouco mais no mérito, vejam que quando a Sulgás responde, ela vai dizer que, relativamente ao período de 26 a 29, as coisas estão mantidas, mas que as negociações a partir de 29 seguem com a TBG, leia-se Petrobras, né? Por conta da inexistência de oferta, de capacidade por parte da transportadora. Então, vejam bem, como é que a partir de 29? Se eu estabeleço, admitindo que fosse possível uma condição resolutiva em 4 meses, as partes dependem da relação negocial comercial entre si, estarão ou não estabelecidas nesse período, pelo que diz a empresa, não. Até porque se trata de uma garantia logística que está assegurada com todas as palavras no primeiro parágrafo do ofício que nos remete, e diz que a segunda parte, relativa a 29, esta segue em negociação. Implementada a condição resolutiva, qual é a condição? É a desconstituição do negócio jurídico no mundo privado ex nunc, ex tunc, retroage a data da firmatura do negócio. Isso acontece muito em matéria de compra e venda imobiliária. Se esta ou aquela condição não estiver implementada em X período, desconstitui o negócio, retorna ao status quo ante, cada parte toma para si. Mas isso é próprio do mundo privado, porque as partes entre si produzem interdições que entendem adequadas entre si. É por isso que a condição suspensiva ela gera uma contenção na eficácia do próprio negócio, que somente será levada a efeito a partir da implementação desta mesma condição. Ao contrário da resolutiva, se oferece eficácia desde já, uma vez não implementada aquela condição, se desfaz o negócio. Então, eu penso que seria uma demasia, sem maiores discussões ou melhores estruturações de convicção, assumirmos um instituto nitidamente de direito privado num contrato desta ordem e desta magnitude. E vejam que a lei é sábia, ela é inteligente ao tratar da matéria, tanto assim que a relatora se encarrega de fazer, no item 3, a referência ao dever de informação ao órgão regulador no prazo dos 5 dias úteis, que está lá no artigo 8º, parágrafo 2º. Então, essa é uma cautela da lei, exatamente para que se perceba este tipo de situação. E para encerrar, para tentar estabelecer tipo assim, um fecho teórico no que eu estou dizendo, sem ser diletante. No mundo do direito privado, quando nós avançamos de um contrato para o outro,
Nós temos um nome para isso. Chama-se novação. Esse é o nome. Se tenho contratos anteriores e os recomponho num terceiro, eu estou gerando a novação. Um novo negócio jurídico com as suas capacidades próprias e estabelecidas. No mundo do direito público, eu não chamo assim. Eu chamo de termos aditivos. Porque no mundo do direito público, aquilo que pregressamente se construiu não se inova, se modifica, se reconstitui um plexo de direitos que, no caso concreto dos autos, e veja o que eu vou dizer, submetido a um juízo de aprovação, sim, neste caso, do órgão regulatório, para que ele tome para si todos os elementos de validade e eficácia, que são os termos aditivos. No mundo do direito privado, eu posso estabelecer condições resolutivas no decurso de um negócio jurídico. Posso. O que eu estarei fazendo? Uma novação, com todas as consequências que o Código Civil brasileiro estabelece. Nesse sentido, senhor presidente, eu acompanho a relatora, excluindo o item 2 da proposta de voto. No mais, estamos bem. Certo. Obrigado, conselheiro Juliane. Eu acho que agora abrimos o momento para discussões, né? Então, se a conselheira Luciana, aqui, a relatora, quiser iniciar. Sim, gostaria. Bem, acho que é importante aqui, conselheiros, a condição suspensiva, resolutiva, termo, encargo, é uma matéria que ela é comum aos negócios jurídicos, incidindo também em contratos públicos, né? Nós temos aqui o livro 3 do Código Civil, em que constam questões de validade de negócio jurídico, de incapacidade, de representação, condição, termo, encargo, e essas são matérias comuns aos contratos públicos e privados. Isso a gente vê muito, né, aqui. Na verdade, eu não estou colocando a ideia, não é colocar uma condição resolutiva para o negócio privado, mas para a decisão da Jergs. Porque o que eu inverti foi, não há uma certeza em relação ao transporte para o período de 2026, 2029. Isto que a DGIP deixou claro, e a própria Sulgás, onde ela coloca no ofício, em que ela apresenta, que ela está em tratativas, ou seja, há uma possibilidade, não há nada, né? Não há nada ainda, tratativas, as partes estão em negociação, volume, preço. Então, eu acho que tirar aqui eu fui mais, digamos, liberal, entre aspas, do que a Procuradoria, que já entendeu colocar uma condição suspensiva, ou seja, a gente aprova se ela trouxer em tantos dias o contrato, né, esse contrato de transporte, que achei demasiado, porque senão se perde o benefício do valor que a Sulgás está trazendo para os usuários, em razão da Petrobras. Então, eu entendo que uma condição resolutiva, que pode ser 4 meses, 6 meses, e daí eu estou aberta para o prazo, ele é importante porque vai na cautela de sinalizar que o regulador também está preocupado com o transporte, porque não adianta comprar gás, molécula, sem ter como chegar, né, ao Rio Grande do Sul. Então, eu permaneço, né, no meu voto, na íntegra, estando, né, se quiserem flexibilizar para 6 meses, mas estou falando da condição resolutiva, aqui trouxe um elemento contratual para um ato administrativo, como é comum aqui, né, nós usamos muito a condição suspensiva, para a decisão da Jergs e não para o contrato lá da empresa. Então, com isso, presidente, né, fiquem, claro, todos os conselheiros à vontade, mantenho aqui o item 3,
item 2, né? Mantenham a íntegra do voto. Certo. Conselheiro Lucas, por Eu favor. gostaria de fazer um questionamento para elucidar sobre o que estamos tratando aqui. Então, para compreender, nós estamos discutindo sobre a aprovação de um termo aditivo referente à compra, referente ao suprimento, né, a compra e venda de gás. E a sua proposta, conselheira Luciana, seria condicionar este contrato de suprimento a um futuro contrato de transporte, a um futuro contrato, a futura comprovação à agência da possibilidade de suprir, transportar essa quantidade que está sendo contratada. Sim, a decisão de aprovação da GERGS. Sim. Eu não estou... Aprovação não da é o minuta. contrato que será extinto. Perfeito. Porque por todas as 3 diretorias, né, as 2 diretorias e a PSE manifestaram essa preocupação, e eu também acho que é pertinente, a nossa aprovação aqui para este negócio jurídico. São 3 negócios jurídicos, né? Sim. Então, assim, é para esses 3 negócios jurídicos, mas na verdade é um deles, né? Sim, Porque uma reorganização do não, quantitativo. é só um contrato que estaria descoberto no transporte. Perfeito. Então, esta aprovação, ele seria para um contrato que vai ficar a descoberto se não houver transporte. E aqui acho que é importante a sinalização do regulador da importância de comprar molécula, mas que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul. Sim. Né? O risco de não haver uma cobertura do transporte Exato. deste quantitativo. Porque o transporte, a tubulação, Sim. ela é telescópica, então ela chega aqui, né, de outros estados, Sim. há pouca capacidade de volume de transporte. Sim. Então, tem aqui ofertas que a transportadora faz periodicamente. Parece que 2026, 2029 haverá um bom horizonte, eles estão em tratativas, e a minha condição resolutiva da decisão da GERGS seria em relação a este período de 2026, 2029. O outro ainda não abriu a possibilidade de compra de espaço na tubulação de transporte. Sim, e essa condição resolutiva, ela recai sobre o item 1 do voto, que é a aprovação. Dos aditivos. Não o negócio jurídico da concessionária, entre as empresas. Que não estaria extinto. Sim. Teria da aprovação, ela ficaria sem aprovação. Por isso que eu acho importante, se os senhores acharem melhor deixar um prazo de 6 meses, tem problema. Eu ajusto o meu voto. Também tem um comentário a fazer, mas eu não sei se o conselheiro Porce, o conselheiro Algir querem comentar algo. Sim, eu gostaria, presidente. Bom, não sou especialista propriamente nas questões aí legais, mas me pareceu que a proposição da conselheira Juliana, perdão, misturei Luciana com Juliana em função dos 2 pontos. Mas a separar já estava um rolo, imagina. Exato, verdade. Mas me pareceu de toda forma, né, que é um... Calma, gente, calma. É só para buscarmos tentar alguma convergência. Né? Boa. Pois é. Mas me pareceu que era uma forma, né, de conciliar a necessidade dessa aprovação, né, e dar essa extensão de prazo, né, para a devida comprovação documental na questão do transporte. Né? A minha dúvida, na verdade, foi em relação ao prazo de 4 ou 6 meses, que eu não sei se é adequado, até se fosse possível a gente abrir, caso esteja aqui na sessão, representantes da Sulgás, para que comente sobre essa questão de prazo, de como é que estão as tratativas, se seria viável. Acho que isso também ajudaria aqui na nossa deliberação. Eu tenho um comentário adicional também, e pode ser, se houver essa possibilidade de esclarecimento também. Aqui, da maneira como está colocado o item 2 do voto, ele está exigindo, como condição resolutiva, que haja uma solução para o transporte para o período completo, de 2026 até 2032. E nós temos uma informação aqui 24 a 32.
Tá aqui, No item 2 está 24,32. 24,32. No seu voto. Observação, porque o período NMG, o nome do contrato é NMG 2024-2032. O nome do contrato é este, que é o período, tá? É o período. Tá. Só que, então foi boa observação, presidente, porque tenho que deixar mais claro. É para o período em que ela está em tratativas, de 2026 a 2029. 29. Sim. Então, isso eu posso... Sim, então isso teria que deixar mais Deixa. claro, Mais porque claro. justamente a minha observação era justamente essa, porque Uhum. porque consta no relatório aqui, né, que o período de 29 em diante Não tem. ainda não há oferta de Não há capacidade. perspectiva. Então Sim. como exigir Claro, não que num haveria. período de 4 meses ou 6, ou seja lá o que for estabelecido aqui, haja uma garantia desse transporte que não foi oferecido ainda? Então, seria algo que a gente colocaria Não é sem essa a saber ideia. se poderia ser cumprido. Então, É para o período, exclusivamente para o período até em que 29. as tratativas estão sendo feitas. ok, então essa Até seria a 29. primeira observação, Tá. sem entrar no mérito Sim, entendi. de aprovarmos ou não a Sim, mas eu já questão vou resolutiva. colocar. Não. Presidente, Pois não, conselheiro por Algir. favor. Eu também penso o seguinte, bom, essa questão do prazo, não vou agora dizer que estabeleço 4, 6, 8, enfim, eu só quero dizer que o item 2 do voto da eminente conselheira, ele sujeita a aprovação da celebração dentro desse prazo, do prazo que nós estabelecemos. Senão, ele não está feito. A Tá, outro tá aprovação desfeito. cai. Então, aqui coloca uma espada né, Isso. sobre o negócio. Isso. Exato. Sim. Se não cumprir o 2, cai tudo. Caiu um. Não, Cai um, que é não. tudo. A condição Cai um, que é tudo. Cai a decisão presidente- da GERT, isso. Certo. Cai a decisão Cai da tudo. GERT. Exato. Pois é, eu Presidente, também imagino, por exemplo, que nós estamos Muito colocando isso aqui. A proposta Acho que sua, tem conselheiro alguém ali, Juliane, de retirar o 2. Tem alguém ali. Tá. Simplesmente retirar. Sim, a minha proposta é retirar o 2. Só, conselheiro Juliane, por favor, mais o seu comentário. Depois nós temos já aqui Quem sabe a o gente Marcos conversa. Roberto Gonçalves, da Sulgás, que está com a mão levantada, e acho que na sequência nós podemos ouvi-lo para que faça os esclarecimentos. É que a nossa discussão, presidente, podemos até ouvi-lo, eu acho que não deveríamos ouvi-lo, porque não é o momento regimental para isso. Eu acho que não tô bom. Não é. Não está escrito. E aqui todos nós somos os maiores defensores da abertura de espaço. Nossa discussão aqui é outra. A nossa discussão é outra. Não há divergência sobre o mérito da questão posta em aprovar. Não há isso. Existe uma preocupação justa da relatora no sentido de salvaguardar prerrogativas que são da agência. Tanto que a senhora disse que, coisa que eu nunca vi na minha vida de 35 anos de direito, mais uns 5 de troço, tirando os doutorados, mestrados, não sei o quê, condição resolutiva sobre ato normativo de uma... Eu nunca vi isso aí. A condição suspensiva o senhor já viu? Não, em coisa assim, também não. Então nós Porque o temos aqui- nome a gente dá do jeito que é. Daí a ser é outra coisa. Então, condição... Vê bem. E aí o conselheiro Algir apanha corretamente aquilo que a senhora mesma disse. Mas vem cá, se eu estabeleço uma condição resolutiva, que na minha modesta compreensão, é um ato dado às partes na construção dos negócios jurídicos, tá bem? Mas não, eu estabeleço a condição resolutiva para a resolução da Jergues. Aí não mesmo. Aí não mesmo. Por mais justa que seja a preocupação. Mais do que isso, acreditem, às vezes a lei se preocupa com coisas muito antes de nós. A coisa já está resolvida. Se nós formos lá no artigo 8º, que é o que a relatora tem como definição no item 3, estabelecer os 5 dias úteis para a comunicação sobre a assinatura ou firmatura de eventual contrato. Por que isso? Porque esta é uma preocupação da lei em dar segurança ao ente regulador sobre a constituição dos meios logísticos para desenvolvimento do contrato. Isso aqui está escrito aqui. Então, nós não estamos inventando a roda. Acreditem, às vezes a lei é mais sábia que nós. Então, eu diria o seguinte: primeiro, eu firmo posição no sentido da exclusão do item 2, firmo posição nesse sentido. Primeiro, por entender
que, do ponto de vista conceitual, as normas de direito civil não são as normas que regulam a vida. A antiga lei de introdução, a gente chamava assim, né? Hoje em dia é Lei Geral de Aplicação das Leis. Esta sim é comum a todas as áreas do direito. O Código Civil, não. A Lei Geral de Aplicação das Leis, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto 42, não sei o que, de 1942, esta sim, esta organiza a interpretação do direito transversalizando. O Código Civil, não. Mas o senhor não concorda que há uma... que eu também aprendi há 30 anos atrás, Nós podemos... que parte do Código Civil se aplica aos atos e negócios jurídicos? O senhor não entende? É exatamente o que eu estou dizendo isso. É a parte que a senhora não entendeu. Não, o negócio jurídico... Não. Nós podemos ter estudado 30 anos e a senhora tem entendido tudo e eu não entendi nada. Não é. E eu acho que é isso aí. É. O que eu quero dizer assim, o que a senhora acabou de dizer sustenta a minha tese. Não. O negócio jurídico, ele se realiza pelas partes. A AGERGS é ente regulatório, ele é extra negócio jurídico. Mas a gente compreende como quiser, presidente. Eu concordo. Relatora. Eu concordo com o senhor. Acho que a sua preocupação é válida, no sentido de assegurar a estrutura, a reserva logística capaz de trazer o serviço público e prestar o serviço público. Acho que ela é justa. Se não compra o gás, tem que ter... Eu não tenho dúvida sobre isso. Deixa lá. Mas como nós ideologicamente temos posições que eu não sou um intervencionista, não sou. Eu acho que as partes se submetem... Já fui. Pesado. Eu já fui de plano quinquenal e etc. Não sou mais. Hoje tem uma esquerda gourmet que assumiu as minhas posições. O negócio jurídico, ele é feito entre as partes. E a estrutura regulatória oferece meios para a prestação de serviço público. Ponto. Então, presidente, eu fixo nesse sentido, e ainda mais quando eu escuto assim, que nós estabelecemos uma condição resolutiva para um ato decisório desse colegiado. Aí, muito menos ainda, com todas as vênias. Com todas as vênias. Certo. Obrigado, conselheiros. Eu ainda queria complementar o meu comentário inicial em relação à questão do prazo, né? Que a partir de 2029, então, caso mantido o item 2, deveria ser corrigido. Mas nos meus últimos 30 anos eu não estudei direito e nem vou estudar nos meus próximos 30, né? Eu me limito à engenharia com alguns conhecimentos do direito que eu vou aprendendo com vocês aqui na minha prática de administração pública, que agora, início de maio, eu completo 19 anos de Estado aqui, então aprendi um pouquinho. Mas me parece que não faria sentido também a Petrobras vender gás e não oferecer esse gás colocado aqui no Rio Grande do Sul, sendo que ela domina a distribuição do gás entre os estados, né? A questão do gasoduto, de onde vem e etc. Sim, o transporte é outro, mas são subsidiárias, ou são empresas que têm contrato com a própria Petrobras. Então, não sei se é algo tão necessário assim, mas mesmo que o conselheiro Giuliani coloque que por regimento a gente não tenha previsão, né? Eu consulto os demais, porque no meu entender eu acho que é importante também uma breve manifestação da Sulgás, né? E que está presente aqui na reunião para esclarecer esse ponto aqui. Eu acho que não prejudica e não fere o nosso regimento. Pode ser? Então, vou passar a palavra, então, para o senhor Marcos Roberto Gonçalves, né, que está com a mão levantada e pediu a manifestação, para que possa fazer uma breve manifestação aí. Peço que não passe, por favor, de 5 minutos, se possível. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Marcos Gonçalves, coordenador de suprimento de gás aqui da Sulgás, responsável pela gestão e contratação de gás. Para elucidar um pouco o caso, o contrato NMG 2024-2032, hoje ele está sob responsabilidade do transporte com a Petrobras. Com o distrato deste contrato e
consequente unificação no contrato NMG 2024-2034, o transporte será uma responsabilidade da Sulgás na saída. Porém, para eles fazerem a cessão de capacidade desse transporte que hoje está com a Petrobras, a gente precisa da assinatura do contrato unificado para que uma coisa amarre na outra. Então, simplesmente eu pego a capacidade que está lá com a Petrobras e vai ser repassada para a Sulgás neste período de 2026, 2029. Por que não a partir depois de 2029? Pelo fato que não houve ainda disponibilização por parte de nenhuma transportadora, seja TBG, TAG ou NTS, o processo ele é quinquenal, então todo ano se oferta 5 anos para frente, e a gente ainda está em 2029. Então, o ano que vem a gente vai fazer este ano, a gente vai fazer a contratação tanto para este volume quanto para os volumes dos outros contratos que formam o nosso portfólio. Isso é uma rotina da CDL e é uma rotina de todas as distribuidoras do Brasil fazerem isso, assim como dos clientes livres que hoje estão no mercado também de transporte. Então, brevemente é isso. Certo. Obrigado, Marcos, pela breve explicação. Vocês têm mais algum ponto aqui que alguém... Mas eu só gostaria que não ficou claro para mim se este contrato, se o senhor está reafirmando que é necessário contratar para 2026, 2029, claro que tem a consolidação do contrato e os distratos, isso está bem entendido, mas para uma parte do volume é necessário contratar a transportadora para 2026 já. É isso? Não, é uma cessão de capacidade. Hoje esse transporte está com a Petrobras vai pegar esse transporte e passar a responsabilidade para a Sulgás. A tarifa da TBG ela é regulada, então não há uma contratação. É só uma cessão de capacidade, assim como foi feito quando clientes livres migraram e a gente cedeu. Essa sessão ela já está fechada, ela vai ser assinada ou amanhã ou na segunda-feira. Então não haveria problema de constar esta cláusula. De 26 a 29 não há nenhum problema, porque está posto e será assinado na sequência da assinatura destes aditivos. Não é isso que está aqui. Que não é o que está no processo. Não é o que está no processo. O que está aqui. Eu confio. Desculpa, presidente, desculpa. Não, está aberto o microfone. Desculpa. O que está aqui, se não for cumprido, vamos perguntar. E se não? Muito bem. Aqui está estabelecido 4, 6, 8, 10 meses. Mas e se não? Está cancelado. Não cancelado o contrato, cancelada a aprovação. A aprovação. Se não... Não. Peraí. Se não tem aprovação, ele está onde, o contrato? Entende, conselheira? Se não tem aprovação do contrato, o contrato não existe para nós, para a gente. Sim, mas O que vai ser feito de regulação nisso, então? Microfone, por favor. Sim. Então, Perdão, presidente. Agora... Quer ver? Só para ajudar, desculpa. Em qualquer mundo de negócios, se eu, no mundo privado, vou fazer um negócio com esta condicionante, eu não faço negócio. Porque algumas circunstâncias, a guerra do Irã. E aí, como é que faz? Não consigo cumprir. Cai o ato de aprovação. Significa o quê? Desconstitui. Pode pedir prorrogação. Isso. Aí o rapaz ali que nos deu muito gentilmente as informações vai explicar para os acionistas dele. É simples assim. É simples assim. Eu só vou fazer um negócio de 9 bilhões. É o que está no contrato. 9 bilhões. Não, é uma parte dos 4. Uma parte, gente. O que está sendo modificado, a relação contratual inteira, ela tem uma origem, 9 bi. O que ela vai ser refeita com os aditivos? Chega nesse outro valor. O que eu quero dizer assim, gente, para não alongar, com todo quem viveu uma vez na vida no mundo privado, com um tipo de intervenção desta ordem, de insegurança negocial, eu não faço negócio, não faço mesmo. Eu sou do mundo privado. Aliás, eu era do mundo privado. Só para lembrar que a alternativa que havia, foi apresentada uma alternativa técnica jurídica, era de esperar para fazer o negócio.
né? Então, Esperar a aprovação. a aprovação Não do transporte e perde-se com isso, perder-se-ia a benefício tarifário, benefício do valor, o preço do gás. O Brent, Ali da parte que compõe o valor. Eu fico mais tranquila que este contrato, como o Marcos. Marcos da Sulgás falou, vai ser em breve, mas eu acho que também autorizar uma compra de volume, teoricamente, com o que está no processo, sem garantia de transporte, que é o que hoje está no processo, também é ruim para o regulador e para o mercado do gás. Então, a minha solução foi esta, e presidente, eu mantenho o voto, posso até, não vejo problema, em 6 meses aqui colocar, porque não consta no processo nenhum horizonte de curtíssimo prazo, não foi informado. Né? Presidente. Está informado, não. Acho que cabe Agora, Está no processo, a senhora relatou isso? não tem data, está em tratativas. Mas- Tratativas é. Mas tem a informação. Não, Bom, tratativas. presidente, Vamos só, o Marcos pediu mais uma manifestação, então, por favor, Marcos, a última manifestação, só para esclarecer. Cabe destacar que é um processo comum, mas eu preciso de um documento para assinar o outro. Eles Sim. são Sim. ligados. Isso Se ficou não, claro. se não aprovado o contrato de suprimento pela Jergs, eu não posso assinar o documento de suprimento. E eu não posso Claro, assinar o contrato de transporte. Não, isso nós entendemos. Aí Por eu esse levo lá na simples Petrobras fato que o o transporte documento, não foi uma assinado. cláusula resolutiva, o cara vai dizer, desculpa, isso aqui eu não vou fazer. E vale destacar também Real, que gente. se a Petrobras não fizer essa cessão, ela vai ficar com o transporte pagando ociosamente. Então, também não faz sentido para a Petrobras Fazer tudo, manter esse tem que fazer tudo junto. Sim. Então, não faz sentido ficar com a Petrobras porque ela não tem o que fazer com esse transporte. Então, ela vai repassar para a gente e está claro isso e vai ser feito na sequência que a gente assinar esse contrato. Certo. Obrigado, Marcos. Mais algum comentário? Algum conselheiro? O conselheiro Porce, inicialmente, eu acho que nós interrompemos o O conselheiro prazo, ele tinha acordo com a relatora, só aceitava mudar o prazo. Eu acho que é isso, me corrija, Porce. Isso mesmo, conselheiro Giuliani, e os esclarecimentos ali apresentados pela companhia também me parece que deixou aí assentado quais são os pontos, né? Certo. Bem, então, eu acho que esclarecidos todos os pontos, encerradas as discussões, eu acho que a gente pode passar à votação, e é praxe, então, que o presidente comece, né? É o que a gente tem feito, é o que a gente tem feito aqui, tá? O revisor já votou, né? Sim, o revisor já votou, que casualmente era o senhor. Casualmente, eu estava em dúvida, estava me digladiando comigo mesmo aqui. Algo que não foi colocado na discussão aqui também, tá? Mas até recebi a informação aqui da diretoria, que se caso a Sulgás não firmar o contrato de transporte, ela tem penalidades, inclusive, que ela tem que arcar em relação a isso, né? Isso está previsto em lei. Sim. Então, eu sinceramente acho desnecessário nós mantermos o item 2 ali, porque é uma obrigação, isso faz parte. Se vai ser feita a migração do contrato, acho que não temos necessidade de colocar essa condição resolutiva, né? Então, eu, nesse processo aqui, então, eu voto de acordo com a conselheira, com a recomendação do conselheiro revisor, né, de retirar o item 2 da resolução e renumerar o item 3, né? O item 3 passa a ser o item 2. Perfeito. Vamos então, seguindo a votação. Conselheiro Porce, como vota? Presidente, eu entendo os pontos todos, mas me pareceu, pelo menos da minha parte aqui, que a proposição da conselheira Luciana vai também ser factível diante do que foi exposto pela Sulgás. Então, eu vou acompanhar o voto da conselheira Luciana. Perfeito, obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Algir? Eu me filio ao voto de Vossa Excelência, conselheiro presidente, porque Mais perto do microfone, por favor, conselheiro. Certo. Eu me filio ao voto proferido por Vossa Excelência, iniciando a votação, no sentido de que seja retirado e renumerado o voto da eminente conselheira. Eu acompanho, então, nos 2 itens, retirando o segundo. Certo. Conselheiro Lucas?
Conselheiro presidente, feitos esses esclarecimentos, que agora, acho que a partir das discussões, das manifestações, tivemos clareza sobre, não vejo risco no sentido, entendo que como legítima preocupação da conselheira relatora Luciana, no sentido de garantir o suprimento, mas dado o esclarecimento do representante da concessionária e também todas as explicações que foram feitas, vou votar de acordo com a conselheira relatora, com a recomendação do conselheiro revisor, também pela exclusão do item 2 e a renumeração do item 3. Certo. Então, desculpe, só para a gente concluir, não é o senhor o item 1 eu estou... revisor. Isso. Então, não, mas é que o item 1 foi proposto por Vossa Excelência. Estou acompanhando no item 1, Vossa Excelência, entendi. e fazendo acompanhando o revisor com relação ao item 2. Que eu acompanho no item 1 e 3, né? Acompanho. Certo, então nós tivemos aqui 4 votos a 2, pela minha contagem aqui, né? Em relação a retirar o item 2 proposto pela conselheira Luciana, de acordo com a revisão do conselheiro Giuliani. Então, aprovamos por maioria a celebração do aditivo número 7, e determinando, então, que o aditivo seja apresentado no prazo de 5 dias úteis, conforme disposição legal. Isso. Conselheiro, deixa eu só Isso é o ajudar. item 3, né? Deixa eu só ajudar aqui. Será o 2. E o conselheiro, presidente? Pois não, Só ajudar. Então, meu voto vai desta forma, né? Eu vou assinar assim. A resolução decisória, então, ela ficaria por maioria. A gente não tem colocado quem não é vencido. precisa, né? não precisa. Acho que não Que precisa fica no voto e na ata. Isso. Exato. Né? Mas seria isso, começar a colocar isso, né? Não, eu Forma cada um. Só que A prática da casa, realmente, ela vai parece que a Suprema Corte dos Estados Unidos. ou podia. Ela não pode, só dá o resultado. E daí, Estamos perto de. Vamos seguir dando. a resolução, então, constaria o item 1, que não é só o termo aditivo, né? São os distratos também. Sim. O item 1. E, O item 1 e o item 3 Três. passa a ser renumerado como item 2. tá Isso. bem. Certo. Perfeito. Obrigado, colegas. Obrigado também ao Marcos da Sulgás, que contribuiu aqui para que a gente pudesse esclarecer, e também ao diretor Alexandre, que passou a informação aqui também. Volto então agora à aprovação das atas. Recebi aqui a mensagem também do conselheiro Lucas, né? E a ata número 5, então, está aprovada da forma como eu passei para a assessoria há pouco. Sim. Então, podemos considerar a ata número 5 com as modificações que eu já havia feito, incorporadas algumas modificações que a conselheira Luciana propôs. Então, aprovada a ata número 5. Só lembrando, perdão, presidente, só lembrando que eu estava em férias registrando. Perfeito. Obrigado, conselheiro Porce, pela lembrança que também o conselheiro Porce estava de férias. Passamos, então, para o item número 3, que são comunicações, e aqui nós tínhamos algumas comunicações da diretoria-geral, mas o diretor-geral aqui me pediu para passarmos para a próxima reunião, porque tem ainda algumas questões que ele precisa avaliar melhor em relação a esses itens que estão propostos. Passo, então, ao item número 4, convites. 4.1, recebimento de convite da Câmara Municipal de Passo Fundo para a reunião da Frente Parlamentar em prol de melhorias na qualidade da água e saneamento básico, que ocorrerá no dia 31 de março, terça-feira, às 10 horas, no plenarinho Fernando Ferrari, né, eu acho que é. Fernando Ferrari, claro. Eu acho que... aqui eu acho que tem um erro de digitação aqui, mas é claro. Pois é, pode ser, não sabemos. Mas, enfim, no plenário da Câmara de Vereadores, né? No plenarinho da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. É possível. A pauta da reunião da Frente Parlamentar será sobre contrato e aditivo com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Então, vamos ver, né, diretor, quem estará presente aqui, mas certamente temos que nos fazer representar nesse evento. Algum outro convite que algum conselheiro tenha recebido? Não? Só liga o microfone depois, por favor, conselheiro.
Nos assuntos gerais, então, como eu não trouxe aqui, a assessoria não passou nenhum assunto geral, eu não tenho nada, mas aí então já abro com o conselheiro Giuliani. Não, o que acontece? Eu vou encaminhar para todos os conselheiros uma proposta de redação que a PSE fez de simulação de uma matéria que nós deliberamos no plenário exatamente. Então, eles me devolveram uma proposta de texto. O que eu vou fazer? Vou dar uma examinada, fazer alguma consideração, mas manter o texto na íntegra e distribuir para os conselheiros para simular uma matéria, né? Então, como a ideia é gerar uma condição normativa clara, né, entregar para os conselheiros para que façam esta avaliação, que não é extraprocessual, mas ela volta ao processo originário, para que nós, no momento que entendamos que há um amadurecimento, porque simular uma matéria, ela exige muita cautela, muita calma, alguma reunião nossa administrativa, onde a gente possa fazer um debate mais pormenorizado da matéria a ser simulada, para posteriormente, presidente, então, trazer a este plenário. Eu queria dar essa informação. Certo, obrigado, conselheiro Giuliani. Acho que é uma matéria importante, a gente simular matérias que já estão consolidadas no entendimento da casa. E agora me chegou aqui mais um assunto que nós precisamos pedir uma autorização aqui, que nós teremos um evento na NTT em Brasília, já foi divulgado aqui, inclusive, no dia 7 de abril, que é um evento organizado pela NTT, em conjunto com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, um fórum para valorização das agências reguladoras. Inclusive, a conselheira Luciana participaria quando a data inicial estava marcada para semana que vem agora, para a próxima segunda-feira, que era o dia 30. Como foi alterada para o dia 7, a conselheira Luciana tem uma palestra num evento que vai ter da UFRO, né, lá em Quaraí, terra do nosso conselheiro Giuliani. Presidente, eu estive conversando com a conselheira, e aí, entre Brasília e Quaraí, eu e ela preferiu Quaraí. Tá certo, é isso aí, tem que prestigiar aqui nossos municípios. Eu vou ter que me deslocar até Brasília. E aí, então, o conselheiro Algir pede autorização do conselho para que ele acompanhe a nossa comitiva. Então, eu e o conselheiro Lucas já havíamos confirmado a nossa presença, e então precisamos de uma autorização aqui do conselho para que o conselheiro Algir também participe dessa agenda em Brasília. Da minha parte, considero aprovado. Eu quero dizer o seguinte, que o conselheiro com toda a primeira divisão bem representada pela conselheira Luciana, segunda divisão tem meu voto favorável. Brasília. Claro, gloriosa Quaraí, o centro do universo. Como não? Conselheiro Lucas de acordo, conselheiro Porce. Aprovado, presidente. Conselheira Luciana. Então está aprovada a ida do conselheiro Algir Lorenzon, reforçando o time que vai a Brasília no dia 7, participar desse evento lá. E além disso, né, nós temos outras agendas que já foram definidas, a própria NTT, com a BAR também no dia seguinte. Então... E eu particularmente tinha uma que eu queria convidar Vossa Excelência, mas depois eu verifiquei que pelo horário do seu voo de volta não vai ser possível, que seria ir no Tribunal de Contas da União, onde o ministro Benjamin Zimler, meu estimado amigo, tem me convidado seguido para, enfim, nos encontrarmos e trocarmos ideias sobre o momento. Mas aí vai ficar para uma outra ocasião, então, presidente. Uma pena, conselheiro Algir, eu tive a oportunidade de participar de um evento com ele? Agora 2 semanas, coordenado pelo conselheiro, ministro Benjamin. Estava também o ministro Antônio Anastasia na mesa, e estava também o ministro do STJ, Saldanha, também estava presente na mesa, e muitos representantes de agências reguladoras, do governo, estava
o secretário de Transportes Federal, Jorge Santoro, também, uma série de atores, operadores privados. Foi um evento muito interessante, né, FGV, discutindo também essa questão da necessidade de valorização, de dar mais autonomia para as agências reguladoras. Então, transmita meu abraço na FGV do Rio de Janeiro. Exato. Foi agora no dia 13, se não me engano, 13 de março. Então, transmita meu abraço lá. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e participar desse evento. E nessa semana, bem lembrado aqui pela conselheira Luciana, nós vamos precisar alterar o dia da nossa sessão ordinária, que inclusive temos feito essa semana 2, semana que vem teremos 2 também, porque teremos uma extraordinária uma ordinária na terça, uma extraordinária na quarta. E nessa semana, então, dia 7 e 8, estaremos fora. Então, a sessão será no dia 9, na quinta-feira, às 14 horas. Opa! Ah, a senhora estará lá e não consegue participar online, conselheiro? Então sugiro o seguinte: vamos discutir internamente aqui se temos alguma alternativa para que a conselheira Luciana possa participar. Então. E aí. Na segunda-feira. Segunda seria dia 6. Dia 6 segunda, né? Dia 6. Pode? Então. Conselheiro Porce, poderia na segunda-feira, dia 6? Posso também, presidente. Perfeito. Então já deixamos aqui agendada então uma reunião extraordinária nesse caso, porque não é na terça, na quinta, na segunda-feira, dia 6, às 14 horas. Perfeito. É isso. Alguém tem mais algum assunto? Verifiquei aqui, presidente. De fato, é Fernando Ferrari, o plenarinho da Câmara de Vereadores. Perfeito. Obrigado, conselheiro Lucas, pela informação. Temos, então, toda a pauta vencida. Agradeço a participação de todos aqui de forma presencial ou online. E uma boa tarde e um ótimo trabalho para quem continua trabalhando.